Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Até bem pouco tempo, e ainda hoje em dia se fala sobre a divisão entre religião e ciência. Sempre elas se chocaram. Hoje em dia as coisas já estão muito mais unidas, já existem muitos estudos com relação à prece, ao poder da prece, ao poder da crença, muitos estudos relacionados a várias questões que podem ter um aspecto, entre aspas, religioso. E isso, para mim, por exemplo, eu não preciso que a ciência me comprove que a reencarnação existe, eu não preciso que a ciência me comprove que alguns fenômenos são reais, porque eu entendo aquilo de outra forma. Qual seria essa forma? As questões da mente. Mas então eu estou negando não só a religião, como também a espiritualidade. De forma alguma. Tudo está na nossa mente. Se nós pegarmos as leis universais, veja bem, existem as leis tidas como as leis mosaicas, que são as leis morais, tudo bem. Mas se nós pegarmos as leis universais, que foram trazidas ao conhecimento de todos, agora, já há alguns séculos, através do hermetismo, praticamente, vamos dizer, do Kybalion, porque antes eram herméticas realmente, eram fechadas e tal. E é sempre bom estudá-las. O Kybalion, na verdade, é um livro de cabeceira, Nós temos que reler várias e várias vezes, não só porque ele é complexo, mas também para que nós tenhamos cada vez uma visão melhorada daquilo que estamos lendo. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: se nós pegarmos a primeira lei hermética, qual é? Vocês já sabem, Eu vou dar um tempinho aqui para vocês responderem. Acertaram, O mentalismo. O todo é mente, tudo é mente, o todo é mente, o universo é mental. Daí nós entendemos que o todo é mente, ou seja, Deus, com esta primeira lei hermética, é a mente. Como assim a mente? Na verdade, o que nós temos que entender é que o que está dizendo ali no Kybalion, o todo é mente. O todo nós entendemos como o Criador, a fonte criadora. Se a fonte criadora é mente, o todo é mente, isso significa que a fonte criadora é apenas uma consciência. Não apenas, A consciência. A consciência criadora, fonte de tudo que existe, fonte de toda a criação. O todo é mente, o universo é mental. O universo é produto da mente do todo. Ele planejou, ele idealizou e transformou o universo. Então, se nós estamos contidos na mente do todo, ou seja, todos nós somos também criações da sua mente, e veja bem, a fonte criadora é a criadora do espírito, da essência, do que nós conhecemos como essência. O todo é uma consciência, o universo faz parte da consciência do todo e nós estamos contidos nesta consciência. Nós somos também criações da consciência divina, consciência da fonte criadora. E nós somos feitos à sua imagem e semelhança, portanto, nós temos a capacidade da cocriação. Se nós temos a capacidade da cocriação, tudo que existe, que nós criamos é mente, é mental. Bom, tudo isso já está claro. Por que você está vindo falar aqui e tal? Porque quando nós pensamos em questões de religiosidade, de espiritualidade, não existe separação nenhuma, porque tudo que existe é apenas a mente. Então nós vemos muitas pessoas debochando
por exemplo, de situações, de coisas, por exemplo, do poder de um Ho'oponopono, do poder, por exemplo, dos decretos ou comandos, sejam eles decretos que a gente conhece ali da fraternidade, comandos quânticos, né, que existem. O que são os decretos? O que são os comandos quânticos, né? Porque esse nome quântico ficou muito marcado, muito, né, visado. Eu já ouvi várias vezes assim pessoas céticas dizendo: tudo que tiver escrito quântico, não acredite, só acredite se for cientista falando sobre isso, ok? Mas o que é basicamente? Não vamos dizer cientificamente, eu não sou física, eu não vou saber explicar para vocês, mas o que a gente entende através de, por exemplo, você pega um Amit Goswami, um físico real, conceituadíssimo, mas que fala sobre o poder da física quântica na vida, no cotidiano, na mente das pessoas. Ele traz tudo isso nos seus cursos, nos seus ensinamentos, nas suas palestras, sobre como tudo isso pode modificar a nossa vida, a nossa mente. Por que isso? Porque são comandos para a nossa mente. Lembra? Tudo é mental. Tudo é mental. Nós criamos pela nossa mente. Tudo foi criado, tudo é criado pela nossa mente. Se tudo foi criado pela mente do todo, da fonte criadora, que é uma consciência, nós somos fruto da consciência, nós somos a sua imagem e semelhança dele, da fonte, nós somos pura consciência. Como todo mundo já sabe, nosso corpo físico é um veículo de manifestação da nossa consciência íntegra. Então, tudo é consciência, tudo é mente. Se você, por exemplo, pega um decreto da Fraternidade Branca e diz eu sou. O que significa esse eu sou? É o meu Cristo interno, é o Deus que habita em mim. E o que é o Deus que habita em mim? Senão a centelha divina, ou seja, a nossa semelhança com a fonte criadora, ou seja, a consciência divina. O Cristo interno, quem era Cristo? Sim, um ser angélico, enfim. Existem várias explicações sobre Jesus, que eu não vou entrar no mérito aqui hoje também. Um ser criado pela fonte, da mesma forma que nós. Então, Jesus, também sendo ele a manifestação mais pura, perfeita que esteve entre nós aqui, então nós falamos que é o nosso Cristo interno, ou seja, é a centelha divina, nada mais. É a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Criador, imagem e semelhança da fonte criadora, a consciência divina. Então, tudo é consciência. Então, não existe separatividade entre espiritualidade e mente. Né? É claro que você pega um cientista e ele vai falar para você, é o seu cérebro, porque o cérebro é a manifestação da nossa consciência. O cérebro possui todas as ligações, os comandos, as sinapses, cada vez que aprendemos coisas novas, cada vez que lembramos, ele é como um corpo físico. Aliás, o cérebro é o comandante das nossas funções, então ele é o nosso HD. O nosso HD que contém ali o plug com a nossa consciência. É a nossa consciência real, a nossa consciência divina, vamos dizer assim. Então, algumas pessoas podem dizer, quando você acredita, o universo traz para você. Quando você acredita, Deus traz para você. E um cientista vai falar, quando você acredita, o seu cérebro acredita, o seu cérebro traz para você. Tudo é uma coisa só. O universo é a consciência do Criador. O nosso cérebro
é a nossa consciência, que é, por sua vez, parte da consciência do Criador. Então, não importa a palavra que se use, se é o cérebro que acredita nisso. Muitas vezes, um psicólogo, um cientista vai falar assim, não, isso é tudo coisa da sua mente, não tem essa questão de divindade, enfim, de várias coisas assim. É tudo fruto da criação da sua mente. E daí? A minha mente é fruto da criação da mente do todo. O universo é fruto da criação da mente do todo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É isso. Então não importa que falem que isso é fruto da sua mente, isso não existe, não é real, não existe manifestação divina, não existe essa coisa de Ho'oponopono, não existe essa coisa de, enfim, de comandos ou de decretos. É tudo a sua mente que está criando isso, óbvio, porque tudo é a mente, tudo é mental, o universo é mental. Não, e tem gente que refuta, não, que criação da mente, o que? Isso é divino. Tanto faz, a nossa mente é divina. É o ponto que a gente tem que entender, é o ponto que a gente tem que chegar. Ah, então Deus não existe. Como não existe? Deus, na concepção religiosa, talvez não, mas o todo, a fonte criadora, sim. Então nós vamos falar assim, fonte criadora que estás no céu. Gente, não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão de costume, é uma questão de aprendizado, não é isso, né? Que eu estou me referindo, é apenas o entendimento. As crenças, elas só são mal explicadas. As coisas são só mal explicadas dentro da maioria das religiões. Mas o que os grandes avatares compreenderam ou vieram trazer a nós, como Buda, que está aqui, ó, como Jesus, como tantos outros, é isso. O poder da mente não é uma coisa de ficção científica, não é uma coisa né, de tá assim, uau. O poder da mente é a manifestação da nossa consciência divina, a ligação com o nosso eu divino. Na verdade, é a manifestação da fonte criadora através de todos os caminhos até chegar no nosso cérebro. Então não importa quando fala, isso é da sua cabeça, isso tudo é criação mental, ótimo. Se vocês, eu sei que no YouTube ainda se acha muito fácil aquele filme Quem Somos Nós. Talvez ele seja um pouco difícil de compreender naquilo que ele traz, mas nesse livro aqui, olha, as coisas que você vê quando você desacelera, que foi escrito por um monge budista, o Haemin Sunim, ele fala isso. Nós enxergamos aquilo que nós queremos ver no mundo. Ou seja, nós focamos em tudo aquilo que nós queremos focar. Nós temos atenção em tudo aquilo que nos interessa. Ou seja, o mundo, ele fala isso nesse livro, o mundo é criado pela nossa consciência. O mundo só existe porque nós temos consciência dele. Nós jamais poderíamos viver num lugar onde não teríamos consciência daquilo. Então, por exemplo, quando se fala em outras dimensões, nós não sabemos como é essa outra dimensão. Então, como que nós vamos ter consciência? Como que nós vamos conseguir enxergar essa outra dimensão se nós não temos consciência dela? Quando nós começamos a adquirir a consciência, que pode ser através até de uma questão vibracional, porque nós aprendemos como essa dimensão é feita de vibrações assim e tal, nós conseguimos alinhar nossa vibração com essa que nós sabemos, e nós conseguimos, enfim, enxergar essa outra dimensão. Então o mundo é feito daquilo que nós enxergamos, ele só existe porque nós temos consciência dele. E aí entra um pouquinho do Jung, falando da consciência coletiva. Então é maravilhoso quando a gente tem
consciência disso. Então, assistindo o filme lá, o documentário Quem Somos Nós, ele fala isso. É como se você olha pela janela, de repente não existe nada, mas você tem consciência de que lá na frente tem uma árvore, tem casas, tem tudo aquilo. Elas não existem realmente? Elas existem, porque nós temos consciência dela, nós temos consciência de que precisamos morar numa casa, de que existem árvores, ou seja, tudo é feito pela consciência universal, pela consciência do todo, da fonte criadora. E nós temos essa consciência coletiva, como Jung tratou, e nós temos a nossa consciência individual. Então nós enxergamos o mundo pela consciência coletiva e nós enxergamos o nosso mundo pela nossa consciência individual. Quando você quer comprar um carro X, da marca X, você viu, você gostou, você gostaria de ter um carro daquele. De repente você sai na rua, você começa a ver vários carros daquela marca. Nossa, que interessante, né? Por quê? Eles sempre estiveram lá, mas a sua consciência não estava focada neles. Sua atenção não estava focada neles. De repente, aquilo suga a sua atenção. Não foi você que criou aquele carro ali. Mas então é isso que o ponto que nós estamos chegando. Que ele diz, o mundo existe porque temos consciência dele. E a primeira consciência primordial foi a consciência do todo. E nós adquirimos, pela centelha divina, a consciência coletiva da realidade em que vivemos. Então, por isso que se diz que cada um cria a sua realidade. Porque se você tiver a consciência daquilo que você quer focar, você vai somente enxergar aquilo. Se você tiver a consciência de um mundo apocalíptico, você só vai ver e ouvir sobre apocalipse. E coisas por aí vai. Então é isso, basicamente é isso. Quando falarem para você, isso é fruto da sua mente. Isso não existe, isso é fruto da sua mente. Ok, que beleza, que bom, é isso aí. É fruto da minha mente, porque a minha mente é a minha consciência e a minha consciência é a consciência da fonte criadora do todo. E eu sendo consciência da fonte criadora, eu sou uma co-criadora também. E eu crio o mundo da forma como eu vejo, da forma como está a minha consciência. Então vamos cuidar da nossa consciência para criarmos mundos cada vez melhores. Mundos individuais que se tornam uma nova realidade. É isso aí, gente. E com isso eu me despeço de vocês, desejando a todos um excelente final de semana, muita paz, muita luz, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.